Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. E hoje nós continuamos a nossa série, parte 5. Nossa série sobre a missão da igreja. E o texto bíblico hoje está em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, que diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre todos eles, Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui a missão da igreja baseado naquilo que eles possuíam como bens e o que eles deveriam fazer e como deveriam fazer. Então, nós precisamos entender algumas coisas aqui baseado na palavra de Deus sobre a missão da igreja. A primeira coisa é, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Lembra quando Jesus, ele falava para os seus discípulos, eu e o Pai, nós somos um. Isso significa que mente e coração alinhados. Não havia diferenciação entre Deus e o seu Filho Jesus. Ele disse também, o que eu vejo meu Pai fazendo, eu também faço. Falando isso para os apóstolos, para que eles entendessem como funcionava, como deveria funcionar a missão. Eu e o Pai, nós somos um, e vocês devem ser um conosco. Então, Deus, Jesus, Espírito Santo, pensando igual, desejando igual, a única coisa. A missão da igreja tem falhado entre vários outros pontos, mas eu falo sobre esse exatamente por causa disso. Porque nós vemos pessoas dizendo, são pessoas diferentes, e é verdade, que compõem a igreja de Cristo. Cada um com uma cultura, é verdade, mas nós precisamos entender que quando estamos reunidos como igreja, cumprindo uma missão como igreja, a nossa mente e o nosso coração precisa ser um, baseado naquilo que o Senhor falou. O problema é que entra muito eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser feito assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro, eu estou cansado, trabalhei demais, não vou para o evangelismo, ou eu não vou para o evangelismo na praça, sei lá, onde quer que a igreja faça essa missão, queira fazer essa missão. O problema é que, o fato é que o coração não estão alinhados, não existe um desejo, não existe um propósito. Tem um grupo querendo evangelizar, mas tem outro querendo, ir para uma vigília. Tem um grupo querendo evangelizar, mas tem outro querendo fazer um evento, um congresso, ou participar de congresso. Nada disso é ruim, isso faz parte da igreja, mas nós não podemos negligenciar a nossa missão, mas isso tem acontecido por causa dessa divisão que há entre nós, que há uma divisão no meio do corpo de Cristo, seja numa igreja local, numa determinada igreja, ou mesmo no corpo de Cristo no geral. Infelizmente, a falta da unidade retrocede, não permite que a igreja avance realizando a sua missão. Mente e coração alinhados em um só pensamento, em um só propósito e regenerados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. A Bíblia é soberana na minha e na sua vida. A Bíblia é soberana sobre o ajuntamento da igreja. É ela que determina o que nós precisamos fazer e como devemos fazer. Número 2, dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhava tudo o que tinham. Meu Deus, como isso é um desafio. Por quê? Porque hoje nós queremos mais receber. Nós queremos só receber.
poucos são aqueles que partilham daqueles que recebem. E eu falo no geral, em tudo. É uma dificuldade, às vezes, dos cristãos, alguns cristãos, eles serem obedientes à palavra de Deus com relação aos seus dízimos, às suas ofertas. E eles esquecem que é uma ordenança do próprio Deus para que, então, a obra funcione da forma que ela precisa. O que é interessante, chega a ser engraçado, é que aqueles que não contribuem como deveriam contribuir, exigem do lugar que eles congregam a realizar algumas coisas quando não se tem recursos para isso. A igreja aqui tinha uma vida com um propósito alinhados em prol do reino de Deus. Será que a minha vida, a sua vida, de fato tem sido alinhado com o propósito do reino de Deus, em prol da missão que o Senhor deseja realizar através da minha vida e da sua vida? Por isso que havia o avanço da pregação do evangelho, do crescimento da igreja, porque eles estavam unânimes, unidos em um só propósito. Eles eram patrocinadores do reino de Deus. O reino de Deus carece de patrocinadores, mas funciona assim: eu entrego, Deus me abençoa, multiplica, ou me dá de volta, e eu vou continuar cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para que eu fizesse. Então, às vezes, a bênção não vem na sua totalidade, eu estou falando da bênção financeira, porque eu retenho, porque eu não penso. Eu acho que essa responsabilidade é só do meu pastor, que o pastor se vire para correr atrás de uma cesta básica, de alguma coisa, para cumprir a missão da igreja. Afinal de contas, ele é pastor para isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa responsabilidade, essa incumbência e essa vontade estava sobre a igreja, na sua totalidade, e não só sobre uma pessoa. Então, uma vida com propósito, uma igreja cumprindo uma missão. Em terceiro, o versículo diz assim, no 33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos. Os apóstolos cumprindo o seu papel dentro da sua missão, daquilo que foram chamados, a igreja também cumprindo a sua missão, e Deus estabelecendo a sua grandiosa graça na vida de todos, não era sobre a vida de alguns, como nós vemos nos dias de hoje. Aqui vemos que a missão era bem clara, os apóstolos eram livres das preocupações para cumprirem a sua missão. Hoje nós vemos pastores envolvidos com uma série de coisas, uma série de necessidades, correndo atrás de várias coisas, ele sozinho e fazendo tudo sozinho, para que então uma igreja possa cumprir o seu papel. E aí nós vemos um grupo específico que não faz nada, que não quer fazer nada, de correr atrás, de também levantar recursos, de, fazer aquilo que deve ser feito para depois então cumprir o seu papel. Nós vemos um grupo querendo cumprir um papel através da igreja e reclamando, achando ruim porque as coisas não aconteceram como eles queriam que acontecesse. Então nós vemos aqui bem claro, os apóstolos fazendo algo, ficando livres para a pregação do evangelho, testemunhando sobre a ressurreição, e a igreja cumprindo um outro lado o seu papel, o papel da liberação, o papel da entrega, para que então a missão fosse completa. A igreja fazia a sua missão, os apóstolos faziam a deles, e por isso as coisas funcionavam muito bem. Existem pessoas que reclamam muito em determinadas igrejas, ou em todas as igrejas, querem tudo perfeito, que tudo aconteça, mas elas não se dispõem. Não é só de ajudar com o serviço da sua mão, no sentido, eu estou aqui, precisa de mim para alguma coisa, mas é se engajar completamente naquilo que é a obra missionária da igreja aqui nessa terra. Número 4, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda.
Você precisa entender que aqui eles não tiravam um valor específico. Tipo, um exemplo, vendi minha casa por 200 mil reais. Eu vou tirar aqui uma oferta de 100 reais e vou levar para a igreja. Eu vou tirar aqui o dízimo de 20 mil reais e levar para a igreja. Não era assim que funcionava. Eles pegavam o valor daquela venda e depositava nos pés dos apóstolos. Então os apóstolos retiravam aquilo que era para a obra e devolvia aí o restante para as pessoas. Talvez você esteja pensando, tá, até parece que eu faria isso. Então, talvez seja por causa disso que algumas coisas estejam travadas na sua vida. Lógico que nos dias de hoje nós não fazemos isso. Nós não obrigamos ninguém, depois de uma venda de um carro, ou de uma casa, de uma propriedade, e traga todo o valor para a igreja. Então, tiramos aquilo que pertence ao Senhor, tiramos aquilo que é para a obra, para cumprimento da missão. É claro que nós não fazemos isso. Isso fica na responsabilidade de cada um, de fazer o quê? De tirar o seu dízimo e a sua oferta. Para manter só o local? Não. Para que seja mantido o local em funcionamento para algo específico, a reunião da igreja, o crescimento da igreja, para que então a igreja também faça a sua missão. Então, as igrejas que hoje vivem só de dízimos e ofertas, na sua maioria, e eu estou falando isso de a maioria das igrejas, não estou falando de igrejas grandes, tire isso da sua mente agora, olhe para as igrejas que estão nos bairros, que estão em lugares afastados, elas têm grande dificuldade de cumprir a sua missão para com os necessitados, porque não existe recursos, porque ela está limitada, ela está baseada naquilo que algumas pessoas oferecem. Então, é isso aqui e acabou, e se virem com isso aqui, porque é a única coisa que eu posso dar, é a única coisa que eu posso fazer, e orem aí, peça para Deus multiplicar, e vocês precisam fazer o que tem que ser feito, até porque depois eu vou voltar e vou cobrar, e vou mostrar na Bíblia que a igreja tem que fazer isso e aquilo outro. E ainda exigem, né? E aí é muito complicado. Como fazer uma missão como esta aqui, sem recursos? Como administrar a sua casa sem recursos? Como você que paga aluguel ou talvez um financiamento de carro, de casa, como é que você faz isso sem recurso? Então, quando você olhar para a sua vida diária, logo você tem que olhar também para a igreja. A igreja mesmo fechada, ela está pagando, se ela paga aluguel, aquele dia que está fechado, que não tem culto, ela está pagando o aluguel. Então, ela paga o seu aluguel, um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo do aluguel, poderia dar uma outra, mas vamos pegar esse exemplo. O aluguel é pago por 30 dias. Então, é cobrado mensalmente, mesmo que ela tenha 4 cultos por mês. Mas ela paga pelo valor mensal e acabou. Não é pelo quanto ela realiza de cultos, mas por aquilo que ela foi alugada. Então, mensalmente você tem X para ser pago e acabou. Então, nós precisamos entender isso, querer entender isso, buscar esse entendimento e não só entender, buscar esse entendimento, mas também cumprir a nossa missão, o nosso papel como igreja. Essa igreja de Atos, ela tinha consciência que a verdadeira prosperidade não estava em receber, como nós vemos nos dias de hoje, mas no compartilhar, dividir, para então se multiplicar na sua totalidade. E eles vivenciavam isso. E aí eu te pergunto, o mesmo Jesus que operava através da igreja de Atos, na igreja de Atos e através da igreja de Atos, não é o mesmo nos dias de hoje? O fato é que às vezes nós desconfiamos se de fato Deus é tão poderoso assim, para que depois que eu entregue, para que depois que eu faça o que eu preciso fazer, se haverá uma restituição. Mas também fazer só porque eu vou ser restituído, também é melhor que não faça. Essa missão também ela é comprometida. No versículo 35 diz assim, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Nessa época não havia envelope, salvo gasofilácio,
na igreja. Então isso mostra a integridade dos apóstolos, a confiança de uma igreja na vida daqueles que foram chamados para iniciar o trabalho da evangelização, propagação do evangelho, formando pessoas, capacitando pessoas, ungindo pessoas para que então elas fossem discípulos de Cristo. Havia uma integridade. Eu sei que existe um problema muito grave nos dias de hoje. Algumas pessoas não conseguem confiar naqueles que estão à frente. Eu entendo isso, porque trata de uma forma leviana com os recursos que a igreja entrega para manter a obra e a missão através da obra. A Bíblia registra casos em que as pessoas vendiam propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. As pessoas agiam com tal generosidade sobrenatural porque compreendiam a grandeza da mensagem do reino que era expressa na doutrina dos apóstolos. Elas eram motivadas a dar suporte àquela visão de transformação mundial, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era uma visão mundial, não é diferente nos dias de hoje. Então eles correspondiam com isso. Atos capítulo 2, versículo 42 diz o seguinte: elas ouviam diligentemente o ensino dos apóstolos. Elas ouviam atentamente o ensino dos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 35 diz assim: elas colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Existe um grande perigo nesse derramamento de bênção financeira. Sempre existiu. Porque se eles colocassem nos pés de alguém que tratasse de uma forma leviana, a missão não seria cumprida, não seria realizada da forma que deveria. Por quê? Porque eles iam usar esses recursos de forma errada. Isso aconteceu com Ananias e Safira. Aqueles que a recebiam precisavam agir com integridade rigorosa, até mesmo com autoridade pessoal, enquanto ao mesmo tempo são agressivamente generosos em usar as finanças para o avanço do reino de Deus. Tudo que a igreja entrega precisa ser usado para o avanço do reino de Deus, para a sua missão, para tudo aquilo que envolve com as necessidades, tudo aquilo que envolve a necessidade da obra, tudo aquilo que a obra necessita, os recursos que entram precisam ser usados para isso, tão somente para isso. E eu e você precisamos entender que o Senhor nos chama para que possamos patrocinar o reino de Deus, a propagação do evangelho de Cristo. E você pode perguntar: mas eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nada, eu não tenho como ajudar. Será que não? Ore ao Espírito e Ele vai te mostrar. Ore ao Espírito e com certeza Ele vai dizer como você deve fazer. Ore ao Espírito, porque sempre tem alguma coisa a ser feito e deve ser feito. Eu lembro da mulher viúva que chegou para Eliseu, o profeta, e falou sobre uma necessidade que ela tinha. Eliseu então perguntou para ela: o que você tem dentro da sua casa? O que ela responde? A tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite. Talvez a resposta que você precisa, o derramar do Espírito Santo, está nesse pouquinho, nesse algo insignificante que você olha e diz assim: daqui não vai sair nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, viu algo extraordinário. E o que saiu de Nazaré? Jesus Cristo, aquele que mudou literalmente todas as coisas. Aquele que veio para dar a vida, veio de um lugar insignificante. Tome muito cuidado para você não desprezar algo que você olha e diz assim: nossa, isso aqui não dá para nada, isso aqui não é nada, né? E aí o Senhor diz assim: então, está aí o que você precisa para realizar para mim e para você. É isso que o Senhor te chama, num pouquinho, naquilo que é insignificante, é nisso que o Senhor tem. Ele vai multiplicar, ele vai fazer tão somente se você for fiel, ouvir a direção e colocar em prática. Porque é isso que o Senhor deseja fazer através da sua vida no dia de hoje. Não negligencie na sua missão.
Busque o Espírito Santo e tenha certeza que sempre tem algo para você fazer. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.